Ok, pessoal, ok, meus queridos alunos aí do site leitejunior.com.br, nós vamos hoje resolver um bloquinho de questões da ESAF na nossa terça ao vivo, hoje dia 5/6/2012, né? É a nossa 12ª terça ao vivo. Vocês acreditam nisso? Já são 12, já são 3 meses que a gente está aqui toda terça-feira, que legal, né? Toda terça-feira, levando informática gratuita, aula ao vivo, para vocês, né? Toda terça-feira, uma organizadora diferente, SESC, Fundação Carlos Chagas e ESAF, né? Que seriam as 3 tops do momento. Então, nós vamos aqui começar a resolução das nossas questõezinhas. E lembre-se, né? Lembre-se que vocês podem ser aluno Gold, vocês podem ser assinantes do site pela bagatela milionária de R$10. Então a gente tem muito conteúdo interessante lá dentro do site, cursos, né, onde você pode ter desconto. E começamos essa semana a resolução de provas da CESP, viu? Tem lá em vídeo aula, um blocozinho de CESP. Amanhã não. Quinta-feira eu vou estar resolvendo outra prova. Eu resolvi a prova do STJ, nível, a prova superior, vou resolver a do nível médio. E essa semana que vem, porque tem um feriado agora, né, quinta-feira. Mas semana que vem a gente vai ter algumas novidades interessantes aqui no site. Aguarde, não vou falar nada não, para não gerar expectativa. Pode ser que não dê certo, mas a gente vai ter uma novidadezinha na próxima terça-feira e eu tenho quase certeza que vocês vão gostar. Então, divulgue o site com os amigos de vocês, né, com os colegas no Facebook, para que a gente possa fazer com que esse projeto ele rende por um bom tempo, né? Por muito tempo, certo? Então vamos lá, fechei aqui sem querer aqui a ferramenta aqui de desenho, mas já tô abrindo ela de novo aqui. Acontece, né? Acontece. Então já estamos aqui, você já sabe qual é o caminho lá do site, né? Na página inicial, você pode fazer a assinatura por aqui, renovando lá a sua assinatura. Mês passado foi legal, teve uma promoçãozinha mês das mães, né? O pessoal aderiu legal à promoção, né? Dobrando aí o período de assinatura. Então vocês pegaram o material, baixaram o material, imprimiram o material, estão de posse do material, então vamos ver o que o material tem para oferecer para nós. Joia? Então vamos lá. Eu vejo a mensagem aqui, né? O Alisson aqui colocando, onde você fica 2 horas na net. Alisson, a gente fica aqui. Ainda bem que tá sentado, né? Porque em pé, meu amigo, 2 horas direto em vídeo é cansativo. Mas a gente aqui sentado fica sempre bem mais confortável, né? Mas vamos aqui, deixar de história e vamos aqui pro nosso objetivo. Então, muito bem. Essa prova aqui foi escolhida meio que a dedo. Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, né? Na época o MTE era ESAF, aí o MTE já foi feito pela CESP algumas vezes, mas faz tempo que não tem um concurso do MTE. Auditor Fiscal do Trabalho. Auditor só pode ser, creio que só pode ser superior isso aí, não possa ser outra situação, tem que ser nível superior. Aí vem a questão 46, você sabe que a questão na ESAF sempre ela é multidisciplinar em relação à informática. Ele traz um item e bota lá tudo que ele tem vontade. Então, diz assim, analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos básicos sobre o hardware, software e sistema operacional Windows 2000. Né? Mas leite, nós já estamos no Windows 7. Está aqui uma questão assim, mas essa questão é antiga. Hein? As provas de informática da ESAF elas são antigas, 2006, 2007, 2008. Aí teve um pulo, né? Foi para 2010, que foi o ATA, e depois informática na ESAF está voltando agora de novo. Então diz assim, o USB Universal Serial Bus, barramento serial universal, é um barramento que dá suporte à instalação plug and play. Usando o USB, pode-se conectar e desconectar dispositivos sem desligar ou reiniciar o computador. É possível usar uma única porta USB para conectar vários dispositivos periféricos.
né? Então você tem nesse item 1 o conceito do nosso famoso USB. USB é um barramento interno ou externo? Me diga aí. Interno ou externo? Interno ou externo? O que é que vocês dizem? Interno ou externo? Externo. Totalmente externo ou parcialmente externo? Totalmente externo ou parcialmente externo? Ele é um barramento totalmente externo, certo? Totalmente externo. E você consegue conectar. Aí vem a pergunta: até quantos dispositivos nele? Né? Porque você tem várias versões do USB. Você tem a versão 1.x, você tem a versão 2.0 e a última versão é a 3.0, certo? Você pode conectar até 127 dispositivos em uma porta USB, certo? Utilizando um conceito que o USB traz, que é o de Hot Plug and Play, e essa siglazinha aqui, PNP, seria a representação. Para fazer esses 127 dispositivos serem conectados, a gente se utiliza de um hub USB, né? Vocês já viram os hubs USBs que existem por aí para fazer conexão USB em sistemas? Então, olha aqui, bem rapidinho, só para vocês terem ideia, né? Vamos aqui no nosso... ver aqui um hub USB. Então, existem vários modelitos de hubs USB, né? Esse aqui é um modelo, vocês estão vendo aqui, né? Tem esse modelozinho que parece umas rosinhas aqui para as meninas, né? Que estão aí assistindo a nossa aula, né? Bem fofoletezinho aí que você pode conectar lá os seus dispositivos. Você tem outros aqui, ó. Né? Aqui você já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do outro lado tem mais outra quantidade de conectores. Esse aqui, né? Onde você tem lá os Playmobil. Esse aqui com o formato do Linux. Enfim, vou mostrar um aqui que é bem interessante, certo? Olha essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha onde a gente tem essa grade USB, certo? E aqui nessa grade USB, você tem aqui o seguinte: como você tem aqui vários conectores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80 portas USB só aqui. Você tem que ter alimentação independente. Você tem que ter alimentação independente, porque senão a alimentação tradicional ela não vai conseguir gerar força para todas as portinhas USB dessa placa. Então a alimentação ela tem que ser independente, certo? Então isso seria exemplo aqui de um hubzinho, né, USB. Tranquilo? Então a questão aqui tá tranquila. A primeira questão foi só para a gente esquentar aqui as turbinas e tal, né, aquecer do nosso MMA aqui de informática. Então você tem aqui o USB como sendo um barramento totalmente externo, que você tem um conceito do plug and play. Agora um detalhe importante, o seguinte: não adianta ser o hardware, certo? O dispositivo ser plug and play, tá? O sistema operacional tem que entender plug and play e a placa-mãe tem que entender plug and play. Senão não funciona nada. Então, quais são os componentes que têm que estar vinculados ao recurso de plug and play para funcionar corretamente? Tem que ser uma trilogiazinha aqui, né? A gente tem que ter placa-mãe que tem que ter suporte ao plug and play, senão não adianta nada. Tem que ter o sistema operacional, é tanto que o Windows 95, o Windows 98, eles, em algumas versões do 98, ele não entendia plug and play, e o próprio hardware
tem que ter o conceito de entender o plug and play. Senão, nada disso funciona, senão nada disso vai entrar, certo? Em funcionamento. Então, esse sistema operacional, a placa-mãe e o hardware tem que entender o conceito do plug and play. Então, questãozinha item 1 está verdadeiro. Item 2. O driver de dispositivo, certo? É um programa que permite que um dispositivo como uma placa de rede se comunique com o sistema operacional. Para os dispositivos ativados no sistema operacional, os drivers de dispositivo são carregados automaticamente quando o computador é inicializado. Ou seja, vamos por partes aqui, né? Um driver de dispositivo é um programa que permite que um dispositivo, como uma placa de rede, se comunique com o sistema operacional. Até aqui está tudo certo? Perfeito. Até aí tudo bonitinho, sem problema nenhum. Para os dispositivos ativados no sistema operacional, os drivers, lembre-se que a gente tem um conceito de drive e nós temos o conceito que existe uma diferença com o termo driver, certo? Então o Rzinho, já falou isso em outra ocasião, gera a diferença entre software e hardware. Sabemos que aqui drive é a parte relacionada a hardware e sabemos que aqui é a parte relacionada a software. Então toda vida que ele falar driver, então ele está falando driver, está falando de software, né? Porque a gente sabe que drive é hardware. Para os dispositivos ativados no sistema operacional, os drivers de dispositivo são carregados automaticamente quando o computador é inicializado. Perfeito, pessoal. Perfeito. Por quê? Porque na hora que você liga o seu sistema, os drivers, né? Os drivers daquele dispositivo, ele tem que ser carregado. Ele vai ser carregado então em que momento? Se não é na hora da inicialização do computador, é depois, né? Por quê? Porque você precisa fazer com que aquele sistema entenda os hardwares que estão embutidos naquela estrutura. Então, o computador vai ser inicializado e o sistema vai começando a entender. O meu notebook, para vocês terem ideia, está com um problema de driver que é uma confusão só. Na hora que ele inicializa, ele não reconhece placa de som, ele não conhece IE800, ele não reconhece o IE1394, ele não reconhece as entradas de microfone, ele não está maior confusão. Aí ele fica dizendo, driver não encontrado, driver não encontrado. Ou seja, durante a inicialização, ele está fazendo a análise do procedimento. Então, o item 1 e o item 2, eles estão verdadeiros. Já podemos dizer qual é a resposta dessa questão, que vai ser o que corresponde ao item 1 e item 2. Então, a questãozinha também é um item legal, falando de driver, falando de software utilizados pelo sistema operacional. No item 3, nós temos o conceito que diz assim: a memória de um computador é organizada em uma hierarquia que, considerando-se o tempo de acesso da mais rápida para a mais lenta, é ordenada como memória principal, registradores, cache, armazenamento secundário em discos rígidos, armazenamento secundário em unidades de rede compartilhada, armazenamento secundário que utilizam o acesso USB, armazenamento secundário em CD-ROM e armazenamento offline, que seria fitas. E aí? Bom, sabemos que existe uma hierarquia de memórias. Nós sabemos que o sistema trabalha com várias memórias. E aqui tem uma pancada de memória, né? Tem uma pancada de memória. Então eu vou colocar aqui só o comecinho, porque tem muita memória aqui, né? Para a gente poder classificar. Mas a gente já vai encontrar um problema nessa ideia de memória. Tem uma dica que eu dou, né, em relação aos procedimentos de memória, que é o seguinte: nós sabemos que tudo que acontece no computador
acontece baseado no uso da CPU. E sabemos que a CPU é a nossa unidade central de processamento. Ela é que é responsável por efetuar o processamento dos dados. A nossa querida e amada CPU. Nós temos duas características, não sei se eu já falei, mas tem que falar de novo, porque a questão está pedindo, que está relacionado à velocidade e o armazenamento dos dados. O armazenamento das informações. Então, são dois procedimentos que estão diretamente ligados à CPU. Quando um dispositivo certo? Quando um dispositivo ele vai se aproximar da CPU, o que é que acontece? Ele tende, em nível de velocidade, ser mais rápido ou ser mais lento? Me responda aí. Em nível de velocidade, ele tende a ser mais rápido ou a ser mais lento? Logicamente, se ele vai se aproximar da CPU, aquele dispositivo ele tende a ter uma velocidade maior. Quando ele se distancia da CPU, ele passa a ter uma velocidade menor. No quesito armazenamento de dados, isso é o contrário. Você tem dispositivos se aproximando da CPU, tendo uma capacidade menor de armazenamento, e quando ele se distancia da CPU, ele passa a ter uma capacidade maior de armazenamento dos dados. Em nível de memória, qual seria a memória que está mais próxima da CPU? Qual é a memória? Na verdade, ela está enraizada na CPU, que é o registrador. Beleza, né? O registrador está dentro da CPU. 6427 aí está detonando. Nós temos, depois do registrador, qual a memória mais rápida? Nós temos a memória cache, certo? Porque a memória cache é aquela memória que trabalha diretamente ligada ao processador. Ou seja, a cache ela não está dentro da CPU. A cache ela se encontra dentro, digamos assim, do nosso processador. Certo? Dentro do nosso processador. Quando sai da estrutura do processador, que é onde está a cache e onde está o registrador, nós passamos a ter aqui as nossas memórias de trabalho, que seria quem? A memória RAM. Então, à medida que a gente está se aproximando, a gente está perdendo velocidade, mas nós estamos ganhando o quê? Armazenamento de dados, né? Essa memória RAM que está aqui, ela é a memória DRAM. Todo mundo já sabe disso, se não sabe, está sabendo agora. E a memória cache que está aqui, apesar de ser uma memória RAM, ela é conhecida como uma memória SRAM. Certo? Que é uma memória estática. Quanto mais a gente se aproxima, nós vamos tendo outras características de memória, que aqui seria, no caso, a memória virtual. Depois no caso, o HD, né, na memória RAM de trabalho, a memória virtual, ela passa a ser o quê? Passa a ser uma memória que trabalha auxiliando a memória RAM. É uma memória que vai auxiliar a memória RAM diretamente. Só que a memória virtual, ela é um arquivo gerenciado pelo sistema operacional que fica dentro do disco rígido. Então, essa é a característica dela. E, logicamente, depois nós temos as memórias auxiliares. Certo? Que aí passa a ser o HD, CD, DVD, pendrive, que aí as memórias secundárias, né? Ou auxiliares, que também pode ser chamada assim, auxiliar ou secundária, ela já passa a ser uma memória bem mais lenta. Então, onde é que está o erro da questão? Porque a questão ela fala aqui o seguinte: a memória em um computador é organizada em uma hierarquia
que considerando-se o tempo de acesso da mais rápida para a mais lenta, é ordenada como? Quem deveria ser a primeira? Memória principal? Não, deveria ser primeiro o registrador. Depois nós teríamos quem? A memória principal. Depois nós teríamos a memória cache, que seria o 2. Depois a memória principal, que seria a memória RAM. Depois as memórias de armazenamento secundário, que aí seria o HD, né? E as outras que estão aqui relacionadas. Então ele colocou quem? Ele colocou a memória principal na frente, onde deveria ser quem? Onde deveria ser o registrador. Ele colocou o registrador antes da cache. E o registrador, todos nós sabemos que é mais rápido do que a memória cache. E aqui ele está relacionando as outras memórias auxiliares que a gente, logicamente, não precisa perder tempo relacionando todas elas, já que o começo da questão aqui, ele já detona os procedimentos vinculados às velocidades de acesso das respectivas memórias. Então, item 3, a gente sempre fala disso, a gente sempre mostra esse quadro nas nossas aulas, né? Nas aulas que eu vou gravar, a gente vai sempre mostrar esse quadrinho para vocês terem muito cuidado quando for trabalhar com esse conceito de velocidade de memória. Então, ó, aqui nesse nosso quadro, à medida que eu fui me distanciando da CPU, a memória foi ficando mais lenta, mas em compensação ela foi ficando com a capacidade maior de armazenamento de dados. Joia? Então, com isso, o item 3 ele é um item falso.